E aí, vamos fazer uma revisão sobre o assunto que nós estamos trabalhando? Sobre essa aula que fala de Cândido Mariano da Silva Rondon? Vamos lá na tela para vocês, porque agora nós estamos na aula 15.2. Aula 15.2, que fala sobre Rondon, o expedicionário, indigenista, o sertanejo. Nós iniciamos nossa aula vendo, primeiramente, que Rondon ele nasce em 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso, que é o distrito de Santo Antônio de Leverger. Hoje lá é um município chamado Barão de Melgaço, lá que eu mostrei para vocês, que tem aquele museu lá em Barão de Melgaço, feito em homenagem a ele. Ele vai ser educado pelos seus familiares, que aos 16 anos ele se torna professor lá do Liceu Cuiabano. Só que ele não pode exercer como professor. Ele é proibido de exercer como professor. Então ele não pode estar lecionando aí, mesmo se formando como professor. O homem cansa de trabalhar, cansa de viver, mas não cansa de amar. Só amor constrói. Lembra dessa frase aqui que ele escreve lá, que eu coloquei no final da nossa aula, que nós estávamos estudando? Pois é. Rondon, ele sai lá de Cuiabá, ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai assentar praça, ou seja, ele vai servir o exército, assentar praça. Em 1881, ele começa a servir o exército. Depois era o sonho dele se matricular na escola militar. Vai utilizar o sobrenome do tio dele, que se torna então o nome dele Cândido Mariano da Silva, agora com o sobrenome de Rondon. E em 1885, então ele vai se matricular na Escola Militar de Praia Vermelha. Vai concluir no ano que teve a Proclamação da República, em 1889. Ele se torna oficial. Aí começa a história dele. Ele começa a contar a sua história. Porque já na década subsequente, em 1892 até 1998, ele vai ajudar a construir a linha telegráfica do Mato Grosso a Goiás. Então agora ele é ajudante da construção dessa linha telegráfica. Ele vai começar a ir para essa missão da linha telegráfica. Até que em 1952 propõe a criação do Parque Indígena do Xingu. Ele, além de ele construir a linha telegráfica, ele vai partir, ele vai ganhar sua própria missão. Em 1955, o Congresso Nacional promove ele como marechal do Exército. E nós vimos que a pesquisa dele está relacionada à zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia, águas termais, entre outras ciências naturais. Então a Comissão Rondon ela tem um estudo muito forte sobre isso aqui. Além da expedição dele, ele ganha uma outra missão. Essa nova missão dada a ele seria para ele acompanhar o presidente Roosevelt na descoberta do Rio da Dúvida. Ele cumpre essa missão. Aí, em 1919-24, ele vai ser diretor de engenharia do Exército. Em 1930, ele vai ter uma divergência aqui de Getúlio Vargas e ele vai ser preso pelo governo de Getúlio Vargas. Por isso que ele não vai se dar muito bem com Getúlio Vargas, só depois que eles vão apaziguar os ânimos. Em 57, Rondon, mesmo ano que ele vai ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 56 o território federal do Guaporé passa a ser território federal de Rondônia. Em 1957 ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz, mas nesse mesmo ano, na cidade do Rio de Janeiro, morre Cândido Mariano da Silva Rondon. E assim, esse sertanista, esse indigenista, esse militar, ele constrói
a sua história ligada ao estado de Rondônia. Tá certo? Mas daqui a pouquinho nós vamos voltar com atividade para vocês tirarem a dúvida dessa atividade e a dúvida dessa aula. Vamos lá? Atividade para vocês. E aí, tava fácil, né? Eu coloquei uma atividade para vocês bem fácil, para vocês só fixarem um pouco sobre essa aula. Essa aula que nós vimos aí já a trajetória de Rondon, quem foi ele, onde ele nasceu, como ele estudou, onde ele estudou, como ele se formou dentro da filosofia positivista, qual a participação dele na proclamação da República. Nós vimos também a questão do Rondon, de ele estar dentro de vários projetos, como a criação do Parque do Xingu, a própria criação do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio. Agora vamos para a atividade para a gente terminar de tirar a dúvida da aula. Atividade para vocês, que ela começa com a questão de número 1. A questão de número 1 diz assim: nasceu em 5 de maio de 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio de Leverger, atual município de Barão de Melgaço. Nós estamos falando de Irineu Evangelista de Souza, que era o Barão de Mauá. Não, esse aí não. Cândido Mariano da Silva seria esse? Paulo Nunes Leal, governador do estado de Rondônia, também. Jorge Teixeira de Oliveira, também, que foi governador do estado de Rondônia. Ou João Batista Figueiredo, presidente do Brasil. Não, pessoal, essa aí só foi mesmo para distração de vocês, porque quem nasce em 5 de maio de 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio de Leverger, no município de Barão de Melgaço atual, é ele, Cândido Mariano da Silva. Percebam vocês, não esqueçam, ele recebe esse nome de Cândido Mariano da Silva, de batismo do seu pai e da sua mãe, mas depois ele vai acrescentar o nome do tio dele, o sobrenome do tio dele, que vai ser Rondon. Por isso que depois ele vai ser conhecido como Cândido Mariano da Silva Rondon. Vamos para a segunda? Olha aí. Segunda, ela fala o seguinte: em 1913, Rondon participou de uma expedição pelos sertões amazônicos com o presidente norte-americano para explorar o Rio da Dúvida. Lembrando que essa expedição ela vai se dar do final de 1913 e início de 1914. Ela vai ser nesse período aí, de 1913 para 1914. Mas é uma expedição que está mais velha do que essa pessoa aqui. Então, nós estamos aí falando de quem? Theodore Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter. Lembrando que todos esses aqui que eu estou falando com vocês, eles são presidentes dos Estados Unidos. Todos eles aqui são presidentes dos Estados Unidos. Mas quem veio para cá com Rondon, não foi nenhum dos 4. Foi só um desses daí. Quem foi? Theodore Roosevelt? Frank Delano Roosevelt? Não, Frank Delano Roosevelt. Já falei para vocês, não confundam o Theodore Roosevelt com o Frank Delano Roosevelt. Não confundam eles, tá? Porque quem era o presidente aventureiro que gostava de expedição? Lembra daquela do Big Stick, o grande porrete, o controle das Américas que ele tentou fazer em seu governo, o imperialismo norte-americano vai se consolidar com ele também. Nós estamos falando do presidente norte-americano. Nesse momento que ele vem para cá, ele não era mais presidente, tá? Ele já tinha saído da presidência. Nós estamos falando, na tela para vocês aí, de Theodore Roosevelt. De Theodore Roosevelt.
Vocês já assistiram aquele filme Uma Noite no Museu? Já assistiram Uma Noite no Museu? Pois é. Ali aparece o Theodore Roosevelt. Parece que ele presidente norte-americano, no cavalo e tudo, com a espada para cima. Uma simbologia muito grande. É ele, o grande aventureiro, por isso que ele está lá no museu, no Museu Natural dos Estados Unidos. E ele levou muita coisa daqui, levou muitas espécies, onças empalhadas, levou plantas, levou animais, estudo geológico daqui dessa região, ele leva lá para o Museu Nacional. Quase ele morre aqui na Floresta Amazônica. Ele teve um ferimento na perna que quase leva ele à morte. Ele pediu, existem relatos que ele pede para o Rondon deixar ele para trás para ele morrer. Rondon disse que não, que nenhum soldado seria abandonado. É por isso que ele tem uma admiração muito grande por Rondon. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele escreve um livro em homenagem a Rondon. Então tem toda uma saga desse presidente norte-americano, nessas aventuras que ele vai passar aqui pela floresta amazônica em busca do Rio da Dúvida. Vamos para a próxima aí? A próxima ela fala de quem? Em 1956, o território federal do Guaporé passou a ser chamado de Território Federal de Rondônia. Um ano depois, Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Quem foi que indicou Rondon para o Prêmio Nobel da Paz? Em 1957. 1957. Lembrando que ele já tinha sido indicado anteriormente por quem? Albert Einstein. Já tinha indicado ele não tinha vencido o Prêmio Nobel da Paz. E acredito que ele não vai vencer novamente por ele ter uma descendência indígena. Quem indicou ele? Foi a Unesco? Foi o IFAM? Foi o Explorer Clube de Nova York? Foi a ONU? Ou foi a Comissão da Verdade? Quem indica Rondon ao Prêmio Nobel da Paz? Albert Einstein, quando chega em visita ao Museu Nacional, ele ouve falar desse indigenista, desse sertanista, desse militar, que tem uma luta constante na causa indígena. Albert Einstein, ele se vê tão empolgado, ele não conhece Rondon pessoalmente, mas ele se vê tão empolgado pela história de Rondon, que Albert Einstein vai escrever de próprio punho, carta essa, que depois vai ser achada, anos depois, vai escrever de próprio punho, a indicação de Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. E agora ele é indicado pela segunda vez a receber essa premiação. Rondon esse que leva o nome de um paralelo, 52 ali, que recebe o nome de Rondon. O único brasileiro que tem um nome num paralelo. E ele vai ser indicado agora pelo Explorer Club de Nova York pelas suas aventuras. Ele vai ser considerado um dos 5 maiores aventureiros do mundo. Vai ser colocado lá, registrado lá no Rio de Janeiro. Então a resposta correta daí é a letra C. A letra C. Vamos para a nossa última questão. A questão de número 4. Ao morrer em 1957, aos 92 anos de idade, Rondon foi enterrado em qual cidade brasileira? 1957. Ele já tinha 92 anos. Primeiramente, vamos ver Rondon. Só nós olharmos. Rondon, ele nasce no Mato Grosso, lá onde hoje é Santo Antônio do Leverger. Rondon tem descendência indígena. Vem da descendência Bororo e Terena. Rondon
estuda no Liceu Cuiabano e se torna professor. Não pode lecionar por ter apenas 16 anos de idade. Rondon assenta praça, ou seja, se torna militar. Depois de se tornar militar, Rondon, com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, ele passa e ele ingressa na escola da Praia Vermelha. Se nós olharmos a escola da Praia Vermelha ali, foi na escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, que se formou vários militares que tiveram nome na história do Brasil. Eu coloco aí, entre um dos mais importantes, neste momento, Benjamin Constant, que vai ser o grande mentor de Rondon. Rondon tinha uma admiração muito grande por ele. E Rondon fica estudando lá no Rio de Janeiro, depois que ele se forma em 1889, que quando ele se forma militar de carreira, ele se torna oficial do Exército, ele começa a receber as missões. As missões dele de construir linhas telegráficas. A princípio, acompanhando Gomes Carneiro, sob comando de Gomes Carneiro. Depois, Rondon recebe uma missão de uma comissão que vai receber o próprio nome dele, Comissão Rondon, em construir uma linha telegráfica que ligaria o Mato Grosso até o extremo norte do país, aonde seria o Amazonas. Lembrando que aqui onde nós estamos, em Porto Velho, pertencia ao Amazonas. E Santo Antônio do Rio Madeira, próximo aqui a 8 quilômetros, já pertencia ao Mato Grosso. E Rondon sai nessa missão. Uma missão que começa em 1907 e só vai ser concluída em 1915, quando ele chega a Santo Antônio do Rio Madeira. É claro que as linhas telegráficas elas foram depois ligadas até Guajará-Mirim, mas a missão seria cumprida na chegada até Santo Antônio do Rio Madeira. E ele chega com essa missão em 1915. Depois que ele cumpre essa missão, aí nós temos toda uma história aqui. Vai ficar as estações telegráficas aqui, a companhia telegráfica vão ficar aqui. Nós vamos ter o acompanhamento. Joaquim Vicente Rondon, que era sobrinho do Marechal Rondon, vai ficar aqui, depois se torna governador do estado de Rondon, governador do território federal do Guaporé. Então nós temos aqui a história dessa região está ligada diretamente a Rondon. E ele volta para a sua cidade, aonde ele morava, no Rio de Janeiro. E lá, aos 92 anos, já idoso, Rondon, que já estava cego pela diabetes, dá o seu último suspiro. Pague Magera agora entra para a eternidade. Vai deixar a vida para entrar na eternidade. Resposta correta daí é cidade do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida para vocês, aqui nós tivemos a nossa aula de História de Rondônia. Essa unidade 2 que começa hoje, já com essa aula de número 15, essa aula que fala sobre Marechal Rondon. Mas, alunos, eu espero vocês na próxima aula. Na aula 16, nós iremos falar, sabe de quê? Do ciclo da borracha. O primeiro e o segundo ciclo da borracha. Até a próxima aula.